A história de Daniel demonstra a fidelidade de Deus em proteger aqueles que confiam nele. Daniel resistiu às conspirações malignas e buscou a Deus em oração, mesmo diante das leis injustas. Assim, ele foi jogado em uma cova repleta de leões famintos. Dário tomou a decisão de nomear sátrapas para supervisionar todo o seu reinado. Sobre eles, 3 presidentes, entre eles, um era Daniel e outros, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tenha prejuízos. Posteriormente, Daniel se destacou ao redor dos outros presidentes e sátrapas, devido ao surpreender um espírito excelente. O rei até considerou colocá-lo durante todo o reinado. Daniel foi acusado pelos presidentes e pelos sátrapas. Eles começaram a procurar pretextos relacionados com a administração do reino. Mas ele era fiel e não se perdeu culpa ou erros nele. Portanto, não conseguiu encontrar esse pretexto. Desses homens, chegaram a dissertá-los: "Não temos razão para reprovar este Daniel, a menos que procuremos algo vinculado à lei de Deus que ele adora." Posteriormente, esses presidentes e sátrapas enfrentaram o rei juntos e disseram: "Que o rei Dário vive eternamente. Cada pessoa que nos próximos 30 dias fez um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões." De acordo com a lei dos medos e das pessoas, que não pode ser revogada, o rei assine o documento e sancione o interdito. Portanto, não seja mudado. E assim, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel voltou para casa assim que viu que os papéis haviam sido arquivados. No andar superior, as janelas davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, como era seu costume, ele se ajoelhava, orava e dava graças diante de seu Deus. Assim, os homens foram juntos para a casa de Daniel, onde encontraram orando e fazendo súplicas diante de seu Deus. Depois disso, vieram perante o rei para discutir a respeito de Daniel. Então perguntaram ao rei: "Não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões?" O rei respondeu: "Sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada." Então eles disseram ao rei: "Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia, ele faz a sua oração." Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: "Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado." Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: "O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre." Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões?" Daniel respondeu: "Que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei." Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos.
Então, o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa.